Literatura e Outras Viagens apresenta Podcast Leov, temporada Lei Aldir Blanc Santa Catarina. Organização Literatura e Outras Viagens. Apresentação Kátia Nascimento e Eduardo Fabrício. Fala galera, beleza? Saudações literárias a todas e todos os estudantes de literatura ou amantes, né? Esse é o Podcast Leov. Estamos aqui mais um dia sobre o olhar sanguinário do Fiji. Enfim, a gente está começando mais um programa e hoje a gente tem uma participação muito legal. Um cara que está permeando nossas conversas, né? A minha conversa e da Kátia aqui em Itajaí. Falando em Kátia, oi Kátia, tudo bem? Oi, bom dia, Eduardo. Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. É. E aí? Tudo bem? E aí, Kátia, tudo bem? Kátia, temos uma presença ilustre hoje no nosso podcast. Uma presença muito ilustre, né? Um cara que é um escritor, nos dá uma força, né? É um escritor, é um editor. Eu acho que, primeiramente, ele é um escritor, né? Antes de qualquer coisa, ele é um escritor. E ele é muito ativo aqui na cidade de Itajaí, ele faz parte da Setorial de Literatura. E tem uma editora que se chama Traços e Capturas, que ajuda, que patrocina o nosso podcast, né, Eduardo? Então, ele é quem? Ele é André Soltal. André Soltal. Ei, Palminha! E aí, André, tudo bem? E aí, tudo bem? Depois desse apresentação aí, eu começo a tremer a voz aqui. Ah, meu Deus, até parece. Um rapaz tímido, né? O André é bem tímido. Então, o André faz parte do projeto, né? Casas Tombadas de Itajaí, né? Então, ele faz parte como editor do livro, ele que vai editar o livro pela Traços e Capturas, né? Então, André, a gente gostaria de saber como que é essa editoração, dá para falar assim, né? É uma editoração, né? Eu acho que sim, né? É uma editoração. É uma editoração, né? Porque tem coisas assim, ó, que eu tô achando bem interessante nesse projeto, porque são coisas que acontecem nos bastidores, né? E que a maioria das pessoas não conhece, né? Não sabe. Nós tivemos aqui a Bia falando sobre as fotografias que ela está fazendo, a Júlia falando sobre os estudos sobre a arquitetura das casas, né? Sobre tombamento, na verdade, ela falou mais. Também entrevistamos a Edna, que falou sobre catalogação e sobre as bibliotecas. E agora a gente quer saber como é que se dá realmente o livro, essa incógnita, que não é só o escritor que escreve o livro, né? Mas como que é publicado esse livro, como que ele chega no livro impresso, no papel, ou então no e-book, como vai ser o nosso caso, né? Mas sabe, Kátia, que essa proposição de vocês, né, de pegar as pessoas que estão envolvidas num projeto, nos bastidores de um projeto, e ouvir essas pessoas, ela é fundamental por vários motivos, assim. Eu quero contar uma situação para vocês que aconteceu aqui na editora. Nós temos um projeto que fica lá gravado no nosso canal do YouTube, e o projeto se chama Conto e Converso, e tem o outro que é o Lance e Converso. E aí as pessoas, quando produzem um livro com a gente, desenvolvem todo o processo do livro com a gente, essas pessoas lançam um livro e a gente tem como objetivo no projeto trazer as pessoas que se envolvem na produção daquele título. E as pessoas, aí vem a ilustradora, o ilustrador, vem a pessoa que conversou com ela num primeiro momento, aquele que interferiu no texto, aquele que auxiliou na escrita, etc, etc. E é claro que vem o editor. No caso aqui, eu como editor do material, ou às vezes, dependendo do título, a Gica, minha companheira, que é quem faz a edição do material. Em uma dessas lives, alguém foi lá e comentou assim, no meio da live, assim: ô André, para de falar, tu não precisa falar, quem tem que falar é o autor. Meu Deus! E isso ficou na minha cabeça por um bom tempo, né?
Porque, assim, ó, a crença de que o editor é uma pessoa dispensável no processo. Numa de autoproduções, de autopublicações, né? A pessoa vai lá, ela pode fazer a diagramação do seu livro no Word, ela pode fazer um e-book online, ela pode disponibilizar esse material. O editor é uma pessoa dispensável. Normalmente, na produção de um material, o editor acaba aparecendo quando tem algum problema no material. Ah, isso aqui é culpa do editor, isso aqui é o editor que fez. Mas quando o material fica bonito, quando o material fica bem apresentável, quando o público elogia o material, quando as pessoas que recebem o livro têm um prazer de receber aquele livro, eles costumam esquecer que existe uma pessoa que, desde o original do texto até a entrega do material na mão do público, acompanhou esse processo do texto. Que é o editor. Então, assim, ele tem esse aspecto dúbio, né? Ele é uma pessoa que fica na invisibilidade da produção de um livro, mas ele aparece quando o livro sai. Isso aqui está mal feito, está horrível. Olha a escolha que fez, olha que fonte feia, essa capa que não tem sentido, né? E aí vai. O editor aparece nessas horas, né? Mas na hora em que a coisa está bonita, parece que ele some do processo. Herbert e Simon tinham 10 anos quando chegaram. Herbert era um menino magro, franzino, comprido, tinha cabelos loiros, era querido, todos gostavam dele. Os mais velhos pediam que ele fosse ao armazém comprar algo que faltava no momento e ele ia, solícito. Simon era da mesma estatura que Herbert, mas moreno, cabelos ondulados, cheinho de corpo, pouco carismático, meio bronco. Poucos se dirigiam a ele. Como moravam perto, os pais faziam questão que os dois brincassem juntos, mas Simon estava sempre ranzinzando, implicava com Herbert o tempo todo. As famílias insistiam para que aprendessem a conviver. No início, tudo parecia muito simples, 2 crianças disputando a bola, os carrinhos, as guloseimas que compravam no armazém da esquina. Com o tempo, essa disputa foi se avolumando. Já não eram mais carrinhos, mas quem era o preferido da professora, quem levava o melhor lanche, quem dividia o lanche com os amigos. Mas quando chegou a menina mais bonita do colégio, a coisa ficou feia. Eles aí já tinham 16 anos e um pouco mais estariam em idade de casar. E quem se casaria com Maria do Carmo? Existe a diferença de editores, de editoras, né? Existe uma grande diferença, que é aquele de editor que está junto com o autor na hora da edição do seu livro, e aquele que simplesmente não está nem aí. Tu sabes que eu já passei por isso, né? Então, eu vejo agora que a gente está fazendo juntos, né? Eu mando texto para ti, tu dá uma opinião, né? Vamos fazer a capa desse jeito, que tal uma fotografia, que tal um nome assim, né? Nós passamos esses dias, eu não sei quanto tempo, pensando num nome, né? Para o livro, para o título do livro, né? Então, uma coisa é um editor que participa. Tu achas que esse editor que participa é uma coisa recorrente ou são alguns que são assim? Eu acho que a gente tem um momento agora da história, da literatura e da produção de livros, não especificamente de outras áreas, assim, né? Eu não vou falar delas, mas assim, na produção de livros, o editor que hoje se apresenta é uma pessoa que trabalha numa parceria com aquele que entrega um original. Então, esse aqui, como editor, eu faço isso. Eu pego o original, chamo a pessoa. Vou te dar um exemplo bem claro. Uma pessoa diz, olha, eu tenho um livro de poemas, queria que tu desse uma analisada como editora. A pessoa manda uma pasta lá e lá tem 1000 poemas. Eu não consigo fazer isso, né? Eu não consigo pegar 1000, separar 30 para fazer um livro. Então, a pessoa teria que já pré-conceber que ela tem que fazer a sua seleção. Eu gostaria que esses poemas chegassem. E nós temos essa situação. A pessoa chega com 60 poemas, mas nós temos que colocar 40 no livro. E aí eu digo assim, desses 40, ele tem os poemas corridos. E eu sugiro assim, mas aqui tem temas separados, tem temas diferentes. Você me autoriza a fazer esse processo de separação, dar títulos, sugerir títulos a você,
para a separação desse material, esse movimento de fazer com que o texto seja, que o diálogo aconteça do editor constantemente, é uma necessidade, ou seja, tem que fazer um briefing legal, uma criação de uma expectativa. O que esse autor quer do seu livro? Como é que ele sonha a capa desse material? Como é que ele pensa a capa desse material? Mas, principalmente, antes de qualquer coisa, e a gente está vivendo isso, eu e você, né, Kátia? O livro tem que ter um conceito que aparece nos textos. Qual é o conceito desse livro? Como é que esse livro vai se construir enquanto relação do texto com o designer, com a escolha da fonte, com a separação de capítulos, com as imagens que lá se coloca ou não se coloca, essa imagem cabe, essa imagem não cabe. Qual vai ser o último texto? A gente tem um livro aqui que a gente resolveu colocar rascunhos na última página, atrás da capa e da contracapa. Qual é o último texto que aparece lá? Essas escolhas são escolhas feitas pelo editor, mas aqui, no nosso caso, a gente faz essa parceria. O autor tem que estar presente. O autor e a autora têm que estar presentes, né? Inclusive para autorizar isso, né? Para autorizar. Mas, assim, a gente viveu por muito tempo na modernidade um estabelecimento da autoridade do autor, né? O autor era o dono de tudo, responsável por tudo, era ele que aparecia. E aí, de repente, a gente começa a trabalhar com um período que o editor aparece também, que o editor diz essas coisas, tenta sair da invisibilidade, construindo essa expectativa, né, de harmonia. Acho que tu não achas que o fato de, tipo a Amazon, assim, por exemplo, né, a Amazon, eles incentivam os autores a fazer autopublicação. Eu participei de uma palestra na Bienal de São Paulo, lá em 2018, acho que foi. E eles incentivam-se literalmente, eles te ensinam como é que tu pões o teu livro para tu publicar na Amazon. Então, tu achas que a pessoa, o autor, ele fica em dúvida, principalmente o iniciante, né? Porque eu acho que quanto mais tu tem uma experiência em publicação, tu vais ver a importância que tem o editor. Exatamente, Kátia, muito, muito boa a provocação, porque a Amazon à parte, né, e todos os enriquecimentos que a Amazon está vivendo, o dono da Amazon e as prioridades deles que estão mais associadas ao lucro do que propriamente à produção literária, e quando ele estimula a autopublicação, ele tira uma possibilidade que a gente que escreve sabe que é fundamental, né, Kátia, que alguém estranhe o teu texto. Pegue o teu texto e olhe ele com estranhamento, e de repente venha para ti com duas perguntas que desmonta tudo aquilo que na tua cabeça de escritor estava construída. Exato. O que o editor faz, né? Um bom editor, no meu ponto de vista, ele deveria se colocar no lugar de quem escreve, conseguir entender qual é o processo, como é que conta da melhor forma possível aquela história que ele está querendo que esteja publicada. E quando tu tira a personagem do editor e tu estimula a autopublicação, você tira do autor essa possibilidade de estranhamento no seu texto, essa possibilidade de que o seu texto seja visto de fora e dito assim, ficaria melhor assim, eu te sugiro isso, esse título aqui é esse. Vem um título piegas, um título brega, e às vezes você transforma aquele título brega em uma palavra que dá outro significado para o material. Você cria uma capa que enche os olhos, você separa em material. E o autor, às vezes, de tanto estar naquele texto, ele não consegue ver. Você que é revisor disso, né? Você olha um texto, às vezes tem um erro horrível ali, mas só alguém que revisou vai ver isso. O editor, só ele vai conseguir ver, talvez, ali alguns conceitos que nem o autor vê. Então, quando você quebra essa cadeia, e eu não estou defendendo aqui a brasa do meu assado, né? Até porque eu raramente como assado, mas assim a brasa do editor. Eu estou querendo dizer que é fundamental. Claro, a importância, né? Existe um estranhamento do texto.
Eu pego os meus contos, eu entrego para ti, eu entrego para tanta gente. Sim. Às vezes me dizem coisas que eu nunca veria sozinho. E no caso da editora, acontece uma situação. Por essa política que não é muito longa, ela está começando a ser estimulada há muito tempo, a ideia da autopublicação e da morte do editor, a gente recebe pessoas aqui que querem usar a editora como se ela fosse uma gráfica. Eu trouxe esse, eu quero publicar, você faz isso, você entrega o meu livro assim, eu quero a capa dessa forma. E eu disse, não, mas vamos dialogar, porque eu acho que tem outras coisas aqui. Tem pessoas que dizem assim, nossa, que bom, você contribuiu muito. Tem pessoas que trancam o pé e, inclusive, viram as costas e vão embora. Eu não quero ninguém interferindo no meu texto, eu quero ele assim, dessa forma. Isso também pode acontecer. Mas eu acho que a cultura da autopublicação vai fazer com que a gente tenha muito livro ruim circulando. Não que o editor seja um deus, ou que tenha esse privilégio de brincar de Deus, mas eu acho que dialogar sobre um texto é uma experiência que o autor tem que viver. Eu acho também que tem uma diferença, tem uma questão de objetivo, né? Qual é o objetivo que a editora tem em relação a isso? Porque pode ser uma editora só mercadológica. Aí tudo bem, tu vai lá, traz o teu texto e faz como tu quiseres. Eu vou só mandar para a gráfica, como tu diz, né? Mas tem a editora que tem outros objetivos, né? Que quer realmente crescer junto, fazer alguma coisa harmoniosa, né? Porque isso faz parte da harmonia, né? Por exemplo, eu escrevo. Hoje, até pela convivência que eu tenho contigo e com a Gica, eu penso que sim, é preciso ter uma capa desse jeito, diferenças, coisas que eu ainda não tinha percebido, assim, né? Porque a minha preocupação é textual, né? Eu estou totalmente imbuída nesse sentido de escrever melhor, eu estudo para escrever melhor, eu leio para escrever melhor, né? Mas aí, quando eu comecei a conviver com vocês, eu comecei a ter outra visão a respeito disso. Né, Kátia? Porque assim, ó, você fala, eu escrevo, a minha preocupação é textual. Das preocupações que um editor, uma editora, né, tem é o cuidado com a escrita, que é o ponto principal. Então, Sim. assim, a pessoa teria que escrever bem, né? E quando às vezes acontece de ela não escrever bem, você viveu essa experiência com a gente, de pegar um livro e às vezes tem que reescrever um capítulo inteiro, parágrafos inteiros, porque a pessoa tem uma ideia, mas ela não consegue colocar no papel de uma forma clara, fluida, que tenha ritmo, né? Ou a escrita é o ponto principal. A ferramenta do escritor é a língua. Então, a gente espera que essa narrativa, de alguma forma, comunique, tenha algum sentido. Mas quando o texto original chega aqui para a gente faz uma pergunta para quem traz esse texto. O que tu quer com esse livro? Qual é o teu conceito aqui? O que tu quer que as pessoas vejam no teu material? E isso é uma pergunta que às vezes demora 1, 2, 3 reuniões para se chegar a resposta, para que se chegue a esse conceito, né? Quando se chega ao conceito e o olho da pessoa começa a brilhar, novamente se apaixona pelo seu texto, novamente se apaixona pelo seu livro, aí a gente percebe a função de quem edita. Claro. Porque quando você pega o texto cru e publica esse texto cru, sem uma intervenção estrangeira nele, a pessoa publica o texto, o livro acontece, a coisa sai, o livro anda, o livro circula, às vezes entre amigos e familiares, mas ele fica ali, né? Agora, quando você recebe de retorno assim, as pessoas estão elogiando demais essa capa, as pessoas estão encantadas com essas imagens que vocês colocaram dentro, as divisões do texto, ou você ouve uma entrevista de quem escreveu o livro, dizendo assim, olha, a separação dos capítulos foi genial, foi exatamente o que eu desejava que o meu livro tivesse. Isso é o lugar do editor, o lugar da editora, né? A função da editora, aqui no nosso caso, do editor, da produtora Gica Voit, esse processo em que nós dois vamos fazendo com que o autor ou a autora pensem o conceito que tem naquele texto que ele está colocando, além da escrita que ele acha que é a única coisa que importa.
a gente vai aprendendo, né? Eu, como sou, sempre fui das letras, né? Das letras no sentido de ser professora, de sempre trabalhar com língua portuguesa, com linguística, essas coisas. Então, sempre me pareceu que isso era... E também, às vezes, eu já falei aqui com alguém, não sei com quem foi, mas que também, às vezes, tem, tu sabe disso, né? Tem uma capa linda e maravilhosa e dentro o texto deixa a desejar, né? Bastante. Pois é. Também tem a questão do desconhecimento da pessoa, né? A pessoa desconhece a importância do editor, né? Às vezes ela chega, eu acho que ela chega, como tu falaste, pensando que é uma gráfica. Ó, quero editar meu livro, né? Então ela desconhece. Então existe daí todo o teu trabalho de explicar para essa pessoa o que é. Exatamente. Até ontem a gente estava falando disso aqui em casa, Kátia, de que a gente começa a sentir a necessidade de fazer uma espécie de roteiro, do passo a passo, desde que o livro original chega até a entrega final do livro, para que a pessoa saiba que o que a gente faz aqui não é simplesmente a impressão de livros. A gente está trabalhando com... e quando eu faço uma live que eu apresento um livro e eu mostro o livro para o público e digo assim, gente, o que tem na mão aqui é uma obra de arte. E a pessoa, por exemplo, se encanta com um quadro e ela estabelece como uma obra de arte. Ela se encanta com um espetáculo de teatro, de dança, ela estabelece. E, às vezes, na maioria das vezes, ela aplaude o diretor do espetáculo, mas ela não reconhece, por exemplo, a existência do editor. E quando alguém de outra área chega aqui, ela trata, por exemplo, o processo como se o editor fosse uma pessoa que vai dar para ele o livro pronto da forma que ele deseja que seja. E, às vezes, uma pergunta que você faz muda todo esse processo. Então, a gente pensou ontem, eu acho que vai ter que fazer uma espécie de, aqui entre aspas, né, de cartilha, né, de passo a passo. Outra coisa interessante, André, de perceber é que o editor ele precisa ter experiência, né? Porque tu és um escritor também, tu sabes como que é, tu já tens muitos livros publicados, né? Esse tom que tu dás, né, nas capturas, vem também muito da tua experiência, né? Eu te dei essa semana, né? Digo, eu estou pensando em tal título para o livro, né? Na verdade, não era aquele título definitivo, mas eu queria que girasse em torno daquilo, né? Tivesse aquele conceito, né? Então, daí tu... não, mas esse aqui, essa palavra se refere a tal coisa que eu nem me lembrava, a tal obra, né? Para tudo isso tem que ter, o editor tem que ter uma experiência, né? Uma vivência, né? Porque senão fica muito na superfície. Tu fala da experiência, Kátia, assim, ó, se eu pensar como experiência como editor, a Traços e Capturas neste ano faz 10 anos, né? Ela existe há uma década, mas efetivamente como trabalho de profissão única e exclusiva, estamos aí eu estou completando 3 anos, né? Exclusivamente trabalhando com a Traços. Mas o que está além disso, ou antes disso, é o leitor, né? Todas as manhãs, Antônio buscava Paula para levá-la ao colégio. Era um grupo escolar que recebia meninas e meninos em separado, dado o conceito arquitetônico da edificação, com alas divididas em seções, feminina e masculina. Antônio passava na casa de Paula cedo da manhã. Era uma caminhada longa até o destino. Iam conversando, distraídos, sobre o quanto se gostavam, o que iriam fazer depois que ela terminasse os estudos, dos filhos que teriam. De quando em quando, paravam para colher pitanga ou sentavam-se no banco da praça perto da escola até o início da aula. Depois dali, Antônio ia para o trabalho. Romance novelesco, bucólico. Todos aplaudiam. Era um ritual ingênuo na aparência. Sim. Eu, desde muito, muito pequeno, fui leitor. A leitura foi minha companhia em várias coisas, né? Tanto em viagens quanto na vida. Encerrar em casa um final de semana, não quero visita e eu quero um livro. Quando você tem essa relação com o livro, você começa a tratar ele de forma
que o livro faça com que o teu olho circule por alguns lugares dele, né? E aí, como editor, é isso que eu faço. Bom, eu como leitor, o que eu leio primeiro? Quando eu pego um livro para comprar na livraria, eu faço isso, meu movimento vai daqui para cá. Eu primeiro leio tal texto, depois eu leio a orelha, depois eu leio isso, eu descubro quem é o autor, e eu vou olhar qual é a escolha editorial desse livro, né? Como é que esse livro está colocado? Ele tem espaço para que eu respire como leitor? Ou ele é uma caixa de textos que cansa? Ele é isso, ele é aquilo, aquele outro. Essas relações de experiência com o livro, acho que fazem um editor muito antes dele profissionalmente ser um editor. Primeiro, ele tem que ser um leitor. Eu sou um leitor há muito tempo, sou um escritor, e aí, nos últimos 3 anos, eu sou exclusivamente editor. Só que um editor, como qualquer pessoa que trabalha com arte, ela tem que estar conectada com o seu mundo e com as coisas que circulam, mesmo que ela não goste daquilo. O teu exemplo, com relação ao título do teu livro, é fundamental. Eu não leio, eu não assisto e eu não gosto já de cara da estética do material que eu te disse. Isso aqui lembra aquela literatura adolescente, a literatura teen que virou um clichê, que está por aí pulando, que virou série, que é filme clichê, filme água com açúcar, que cansa aos olhos, aos ouvidos, a paciência, e os meus sentidos não são estimulados por aquilo. Aí você me deu uma palavra, mas isso lembra aquela série. Eu não escuto aquilo, não assisto aquilo, não leio aquilo, mas eu sei... Claro. Eu analiso esteticamente e eu digo assim, isso não me interessa ter próximo. Eu tenho essas conexões. Então, o editor, como qualquer artista, tem que estar conectado com o seu mundo, mesmo que ele não goste daquilo. Eu não gosto daquele ritmo musical, mas eu sei que ele existe, eu conheço, eu gosto de explorar o jeito que os humanos se expõem no mundo, né? Se expressam no mundo. Eu só estou imaginando as minhas coisas aqui. Eu estou encaixando aí nessa cartilha. Já está com medo já. Agora eu fico com medo. Não, mas eu estou só imaginando aqui. O Eduardo está Mas quieto. uma coisa... Está quieto? Uma coisa que eu... Ele dormiu. Não, imagina. Não, eu estou pensando aqui... eu vim para cá, para Itajaí, até estava conversando com a Kátia essa semana, que eu poderia aproveitar mais, né? Porque estou em contato com a galera da literatura, não tanto, talvez, como eu deveria, mas, enfim, eu tenho percebido algumas coisas, né? E lembrei da geração de 30, se não me falha a memória, que a galera vivia tudo junto, ali perto, né? Tipo, Recife, aquela região ali. E daí, como se construiu nessa a própria geração de 30, e como é importante ter outros artistas por perto, né? A gente pensa nos artistas como escritores, como editores, então a galera que está dentro da mesma vibe, assim, como... E você falando agora me remeteu a isso, né? Como é importante também a gente estar perto das pessoas que estão fazendo algo próximo da gente, né? E esse projeto, inclusive, como tem bastante gente, né, para construir isso, nas nossas conversas anteriores, também, enquanto a gente estava discutindo aqui, conversando a respeito, né, do trabalho, muitas ideias surgiram, né? Desde fotografia, no caso, a Júlia também, com o que pesquisar, porque aparecem algumas perguntas, né? E com essas perguntas a gente acaba definindo, né? Qual que é o caminho que a gente tem que seguir ou que seria melhor seguir. Eu estava te ouvindo e lembrando uma outra coisa, né? Que das perguntas feitas até agora, eu deixei de colocar, e eu acho que fica subentendido, porque a ideia de chegar numa editora e dizer assim, olha, eu quero meu livro assim, com uma orelha de 15 centímetros em cada lado, com cores na capa, internamente eu quero 4 ou 5 fotos coloridas que tomam conta da página inteira. A cada situação dessas, existe um probleminha bastante sério que envolve a gente, que é o custo, né? A gente tem hoje, por exemplo, as gráficas com preços exorbitantes, porque eles compram papel a preço de dólar. E aí o dito cujo que arremeda ser um presidente aí insiste na ideia de que estamos bem, mas assim a quantidade de
de livros que estão deixando de ser publicados porque os custos são assustadores, são absurdos. Eles querem taxar os livros, também são absurdos. Então, além de tudo, o editor ainda tem que colocar a pessoa que traz o original no lugar de... Vamos pensar que a tua ideia é linda, mas cada mudança que você me propõe aí tem um custo enorme. Eu quero um corte na capa do meu livro, eu quero uma janelinha que eu possa olhar a primeira letra do livro, etc, etc. Bom, isso é corte, significa que tem custo. Eu quero os ladinhos arredondados, isso é corte, tem custo. Mas eu queria que dentro do meu livro tivesse uma imagem que eu abro e ela se monta toda quando eu abro. Isso é custo, né? A gente também, como editor, tem que fazer esse processo, né? Além de discutir o conceito, fazer com que esse processo seja construído com o pragmatismo da construção de um livro também, né? Que é necessário. Então, quando você diz que um editor pega pela primeira vez o original e ele vai até o leitor no processo de construção do livro, não é brincadeira, né? Você lembrou de anos atrás, de décadas atrás, no século XX, Eduardo, em que quem produzia literatura convivia, interagia, e aí, naquele tempo, o editor, ele era uma espécie de Deus que vivia no Olimpo. Ele podia tirar uma pessoa do anonimato e transformar essa pessoa numa pessoa famosa, e nós temos exemplos na literatura assim, e exemplos muito bem pensados, né? Às vezes tirado por outra pessoa da literatura e considerado na literatura hoje uma pessoa super importante. Mas poderia ser uma pessoa anônima se um editor não tivesse visto aquele texto incrível que ficou escondido numa casinha cheia de doce lá em Goiás, por exemplo. Exato. E aí alguém disse assim, olha, essa mulher, senhorinha aí, escreve muito bem, vamos levar o livro dela para ser publicado em tal lugar? Alguém lá em Divinópolis conheceu uma escritora e disse assim, olha, essa dona de casa que cria de filho, né, que frequenta a igreja, escreve lindamente bem. Hoje, quando você pega a capa do livro, você não vê nem o título do livro, você vê o nome da pessoa, né? O editor era uma espécie de Deus, né, que morava num lugar e tal e que tirava alguém de lá. E quando a gente traz para hoje, o editor não é mais esse Deus, a autopublicação está no ar, mas ele pode dialogar como alguém que escreve também, como alguém que lida com o livro há muito tempo, com aquele texto. Olha, você quer isso, mas isso aqui não está dizendo. Você quer tal coisa, mas isso aqui não está dizendo. É lindo a tua ideia e teu projeto, mas um livro de 500 páginas vai ficar caro, né? Vamos reduzir isso aí. Então, assim, essas discussões sobre literatura que são mais encantadoras no mundo da edição hoje. É o que me deixa encantado. Eu adoro. Eu acordo, às vezes, cansado, trabalho até as 3 da manhã, como foi ontem, mas eu já acordo com a cabeça fervendo num monte de coisa. Que coisa boa, pensar, né? no conceito de livro, né? Isso Coisa é bom. André, a gente está terminando e eu quero te agradecer. E eu queria dizer uma coisa antes de terminar, que foi que é sobre a pessoa que me disse para tu parar de falar na tua live lá de Lanço e Conversa. Sim. Que primeiro que é uma falta de educação a gente escrever uma coisa dessa, né? Eu assisto live toda hora, porque o ano passado foi uma coisa que a gente fez constantemente, e eu vi muitos absurdos de algumas pessoas falando em lives, mas nunca a atitude que eu tomo simplesmente é me retirar. Eu não faço absolutamente nada. Dizer para um autor, um projeto do tipo do Lance e Conversa, né, que a gente conhece bem, uma coisa dessa é uma agressividade desnecessária, né? E covarde, né? Porque eu duvido que falasse isso na tua frente. E, sobretudo, acho que um desrespeito com a arte, né, Kátia? Porque, com certeza. Eu pegar um livro no produto final é uma coisa, agora eu saber o processo desse livro, que é a intenção do projeto, é outra, né? É que mostra a ignorância da pessoa, né? Ela realmente ela desconhece. Uma falta de educação vir na minha sala me mandar na tua sala, boca, né? Na tua sala, na tua casa, te dizendo uma coisa dessa. Mas o que me preocupa mais é isso, o desrespeito com a arte, com a produção artística, né?
Disse, olha, cala a boca, porque tu não precisa falar, o que eu quero ouvir é a pessoa que escreveu. Só que aquele material que está ali, com aquela cara daquele jeito, tem atrás dele muita gente, além do autor. Por isso que a gente está fazendo esse trabalho, né, do podcast, para mostrar o que vem por trás dos contos, né, que parece que o mais importante é o conto, né, mas o conto é importante, a história arquitetônica é importante, as fotografias, a edição, a produção, tudo é importante. Sim. Principalmente na era do cancelamento, né, essa questão das pessoas cancelarem a outra porque discordam, e por vezes é por falta, né, de conhecimento mesmo. Vamos cancelar. Mas é uma briga de ego. Eu discordo de ti, vou te deletar, pronto. Simples. Então tá bom. Um abraço para vocês, foi muito bom ter estado contigo, André, contigo, Eduardo, de novo. Muito obrigada, André, pela disposição aí de falar para a gente. Então, galera, vocês que estão acompanhando esse nosso trabalho, espero que vocês tenham gostado, né? Eu gostei muito. Tem mais um monte de pergunta, mas daí vamos conversar, né, André? Enfim, galera, então você que está procurando mais material, você que está, de repente, procurando alguém para olhar seus textos, né? A gente indica o André, na editora Traços e Capturas. Então, chegamos ao fim de mais um episódio, né? Esperamos você no próximo episódio, seu nosso ouvinte que nos acompanha, né? E, André, como que a gente consegue te encontrar nas redes sociais aí? Então, a editora tem o seu endereço no Facebook e tem o endereço no Instagram. Eu tenho também os endereços Face e Insta do escritor André Soltal, né? Então, acho que é fácil por essas redes aí, bem mais rápido. E aí, por lá, a gente acha um jeito de conversar mais rápido, via WhatsApp, se necessário. Se quiser entregar os originais, qual é o endereço da editora, o e-mail da editora. Se quiser mandar originais, eu acho que é esse aí, o editor@tracosecapturas.com. Kátia, como a gente te acha nas redes sociais? Kátia Nascimento, Facebook, Kátia RS Nascimento, Instagram. Para mim achar lá, eu, Edu Fabrício, no Insta e Eduardo Fabrício P, Facebook. Galera, esperamos vocês no nosso próximo episódio. Curta, compartilhe. No próximo episódio teremos a Dica Voit, nossa produtora. Tá bom? Curta, compartilhe, mostre para os seus amigos, mostre para aquele seu primo que está querendo lançar um livro, não sabe como, da onde partir. É isso aí, beleza? Até a próxima. Valeu, galera. Tchau. Um abraço para vocês. Tchau. Literatura e Outras Viagens apresentou Podcast Leov, temporada Lei Aldir Blanc, Santa Catarina. Apresentação, Kátia Nascimento e Eduardo Fabrício. Siga-nos nas redes sociais, @Podcast Leov.